agora vamos nos preparar para a nossa prece com o livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 186. O lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, mediante os diálogos, os exemplos, tornando-se o método mais eficaz da educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregnem dos conteúdos com vigor àqueles que participam da consciência doméstica. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, podendo assistir esse estudo sobre a família. Que possamos aprender e levar esses ensinamentos para além de nossa consciência, que possamos levar para as nossas ações também. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós teremos o nosso momento de arte espírita com o teatro Gentileza Começa em Casa. Isso aqui é uma sala ou um campo de batalha? Depende. Você quer a resposta sincera ou a resposta que evita uma briga? As duas. Campo de batalha. Mas eu tô do lado evoluído da paz. Ah, tá. Paz com bagunça agora virou evolução espiritual. Claro, eu tô praticando o desapego. Desapego ou preguiça? Desapego seletivo. Falando sério, por que é tão difícil ser gentil com as respostas que você me dá? E organizada com as coisas aqui dentro de casa? Gentil, eu sou super gentil. Já organizada, eu não prometo. Sério? Quando foi a última vez que você disse obrigada por alguma coisa aqui dentro de casa? Eu penso, eu só não falo muito. Pois comece a falar. Porque lá fora você é toda educada. Bom dia, por favor, com licença. Aqui dentro esquece. Mãe, não é que é verdade? A gente trata melhor quem nem conhece e esquece de quem está todo dia ao nosso lado. Mas é que em casa a gente relaxa. Relaxar não é deixar de respeitar. Então, ser gentil em casa também é evolução? Principalmente. O lar é o nosso primeiro ponto de aprendizado. É onde a gente treina paciência, carinho, compreensão. Ou seja, me lasquei. Vou repetir de ano, porque pelo visto eu não aprendi nadinha. Ainda dá tempo. Tá bom então. Peraí, vou começar agora. Obrigada pela bagunça que me ajuda a evoluir. Quase. Tenta de novo. Obrigada, Dona Lúcia, por cuidar da casa e por ter paciência comigo. Agora sim. E para mostrar que eu aprendi,
Eu vou ajudar, tá bom? Milagre. Milagre nada. É prática. Gentileza começa em casa, né? Isso aí, filha. Então, dá licença. Aluna em recuperação entrando em ação. Com muito por favor e obrigada, viu? Sim, Milady, mamãe. Por favor e obrigada. Opa! Já tivemos o primeiro ensinamento da noite, né, gente? Gentileza começa em casa. E agora nós vamos para os próximos ensinamentos da noite. Nesse mês estamos continuando o mês espírita em homenagem à família. E o tema de hoje é Amor e Família, com a nossa irmã Simone Afonso, que está em substituição a Rosilene Vasconcelo. E a Simone é a trabalhadora daqui do Centro Espírita Luz e Caridade, de Santa Cruz. Boa noite, meus queridos companheiros e amigos. Essa peça fala uma coisa muito importante. Toda ela, se a gente refletir, é importante. Muitas coisas começam na nossa casa. Muita parte, ou a maior parte da nossa educação como espírito, que está aqui nessa primeira caminhada, ou primeira oportunidade juntos, porque às vezes somos famílias que alguns membros estão pela primeira vez reunidos. Então, é na família que a gente trabalha, cresce, aprende, exercita. E o tema de hoje é amor e família. E muitas vezes a gente se questiona onde está o amor na família. Família e amor? Amor e família? E aonde a gente vai encontrar esse sentimento? Primeiro a gente tem que entender que esse sentimento ele vem de muito longe. Ele nos é dado por uma oportunidade de Deus através do seu amor imensurável por nós. E Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui, através da reencarnação, esse presente maravilhoso, que nos dá a oportunidade de juntos caminharmos. Então, cada um de nós que aqui nos encontramos, eu quero que a gente pense na nossa família. Nas felicidades, nas dificuldades, nas ausências. Que a gente possa ouvir o estudo de hoje pensando neles. E olhando para dentro de nós, como responsáveis também desse grupo familiar. Porque cada um que está num grupo de família é responsável para aquela família dê certo. Não é só a mãe, ou só o pai, ou só o filho. Somos todos que nos reunimos para que dê certo. Porque toda reencarnação, ela foi feita, foi programada para que desse certo. Toda. Então, vai depender de quem? De nós. E, lá no livro Consolador, a gente vai começar com uma questão do Espírito Emmanuel. O livro Consolador é um livro de perguntas em que fazem pergunta para o Espírito Emmanuel. É um livro de Chico Xavier. Pergunta assim, na questão 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Então, antes de nós sermos família, de surgir uma família, essa instituição, porque a família é uma instituição, né, tem sua origem organizada no plano espiritual? Será? Ou a gente organiza aqui na Terra, e aí Emmanuel vai responder. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, a instituição, o colégio espiritual, tem a sua origem no mundo espiritual. Porque é lá que nos reunimos, é lá que nos organizamos, é lá que, indo e voltando, nos reagrupamos por afinidades e organizamos qual é a melhor
caminho para uma nova evolução. Então, tem uma origem divina. A família não é algo que a gente cria ao bel prazer de nós mesmos, mas sim de uma origem divina. Em seus laços, nos laços da família, naquele colégio, que além de colégio, ele é um hospital que nos trata, que nos cura. Reúne-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade definitiva. Então, nós nos organizamos, nós nos comprometemos um com o outro, para que a gente possa transformar o sentimento em fraternidade. Então, quando a gente prepara uma reencarnação para vir, cada um de nós nos comprometemos com os nossos companheiros. Poxa, vão sim, eu te dou a mão, eu te auxilio, confie em mim, vamos conseguir. Porque lá no mundo espiritual a gente se enche de vontade de que as coisas dêem certo. Mas muitas vezes, na carne, a gente é tolhido por nós mesmos. Mas a vontade, o compromisso está lá. Quantos vêm reencarnar porque nós nos comprometemos de estar com eles? Porque às vezes tem fragilidade. Ah, não vai dar certo, eu ainda não vou conseguir. Não, você vai conseguir, vamos juntos. E aí, há esse comprometimento para que transforme-se um amor fraternal, que é essa a essência que nós temos que caminhar. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos na experiência de outras eras. Os amores que a gente vai criando em cada reencarnação. Laços que a gente vai estreitando em cada vez que a gente vai e volta com espíritos comuns a nós, identificados pelos nossos sentimentos, ou outros que vêm para aprender conosco, ser auxiliado conosco e para nos auxiliar. E aí a família só aumenta. Os laços só vão aumentando. Todavia, aí ocorre igualmente os ódios e as perseguições. Porque também nas famílias não nascem só os afetos. Recebemos também aqueles em que maltratamos, nos comprometemos, ou que nós, ou que a gente fez com ele, ou com eles fez conosco, mas que temos a oportunidade de estreitar os laços através do renascimento e do perdão. Então a família não é um berço só de amores, de flores, de facilidade, mas é uma escola de labor, de transformação. A gente se burila cada dia mais, porque quem de nós, olhando para os nossos companheiros, sabe as histórias espirituais que trazemos? Sabemos as dificuldades, as lutas que travamos conosco ou em outra existência. Cada pai, cada mãe dá aquilo que eles têm para dar e podem dar. Que a gente possa ter essa visão, esse pensamento de que eles deram o melhor que puderam. Se erraram, se equivocaram, a gente tem que ter esse olhar de gratidão, porque deram-nos a oportunidade de estar aqui. Porque honrar vosso pai e a vossa mãe é respeitar, é ter gratidão. Talvez a gente não consiga amar na plenitude da palavra, mas é um dever honrar aqueles que nos deram a possibilidade de estarmos aqui. Então, esses sentimentos de ódio, de perseguição na família é para se transformar. Não é para a gente alimentar, é para que se transfunda numa solidariedade fraterna. É para que modifique. A gente reencarna para progredir, para evoluir, para educar os nossos sentimentos e, acima de tudo, para aprender o amor. E é dentro do lar que nós temos as maiores dificuldades. É dentro do lar. Porque aqui é tão bom a convivência, em outros locais, maravilhoso. Mas no lar a gente se confronta. Porque são espíritos que vieram conosco, espíritos que sabem e conviveram conosco em outras existências. São os amores e os desafetos.
É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora que se esquece as amarguras do passado. É nas dificuldades, quando a gente está no grupo de família e a gente passa pelas mesmas dificuldades de saúde, dificuldade financeira, dificuldades, os conflitos que a gente não pode deixar de lado, a gente tem que resolver. É nessas dificuldades que a gente vai aprendendo e evoluindo. Porque mar de flores, poucas famílias vivenciam isso. A maior parte das famílias, elas têm comprometimento e dificuldade. Mas é através do amor divino que a gente vai ter a oportunidade de transformar aquelas situações em situações amorosas de perdão e de auto-perdão. Porque tem que existir em nossos corações o auto-perdão. Para que a gente aprenda e saiba perdoar. Para que a gente saiba entender a dificuldade do outro. Então, Deus nos coloca nas famílias para a gente aprender junto as dificuldades, para a gente aprender, evoluir. Entender que na dificuldade a gente pode ser melhor juntos do que separados. Transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Acima dos laços do sangue, que naquele momento muitas vezes a gente está unido, né, por uma família consanguínea, a gente está vendo as dificuldades, mas quando a gente vence aquela dificuldade, aquela família passa de uma família de laço consanguíneo para uma família espiritual. Que a gente vai ver lá no Evangelho, falando para nós que existem dois tipos, né? Duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Uma, duráveis as primeiras, mas as outras pode se acabar uma resistência mesmo, porque não tem ali uma ligação com um espírito com o outro. Mas sabe qual é o mais bacana disso tudo? Mesmo que não se tenha afinidade com aquele grupo de espíritos que veio junto conosco, ou um espírito que precisou reencarnar na família, que já tem aquela união espiritual, é que os laços aumentam. Hoje eu já tenho um carinho por aquele espírito, numa nova existência, a gente vai aumentando. Por quê? Família universal. Senão a gente ia ficar só naquele grupinho afins, né? Mas não, cada existência a gente vai ampliando, até que a gente entenda que somos todos irmãos. E que precisamos ainda estarmos nascendo e renascendo juntos, ou com algum para nos ajudar, ou a ser ajudado por outros espíritos que vêm, para que a gente aprenda, principalmente, a arte de conviver. Então, a família é uma instituição muito importante para a nossa vivência. Lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ele perguntou só relaxamento. Ele não perguntou extinção, acabou, não. Um relaxamento, né? Aquele descuido, aquela falta de cuidado, aquela desatenção. E olha o que os espíritos falam. Uma recrudescência do egoísmo. O aumento. Só esse relaxamento, só esse descuido, só essa falta de cuidado. Imagina se as famílias, né, acabassem, cada um por si, e não tivéssemos os vínculos que nos unem, para que a gente trabalhasse sobre nós mesmos. Então, a gente vê a importância dessa instituição para nós, porque é ela que vai nos educar a vencer o que nós trazemos ainda de maior dentro de nós, que é o nosso próprio egoísmo, que é o nosso próprio orgulho, nossa própria vaidade. É o pensar muitas vezes em nós em detrimento de outras pessoas. Quando nós estamos nesse convívio, a gente aprende a pensar e a conviver. Por mais que ainda a gente traga
o primeiro pensamento em nós, ainda o nosso orgulho ainda, nosso egoísmo ainda alto, mas a família vai fazer com que em algum momento eu pense no outro. Porque se a família sofre, se a família se desagrega, todos vão sentir. Não é só um, são todos. Aí o texto não. Joana de Ângeles vai dizer para nós que família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Experiências de reparar. O que a gente repara? A gente repara aquilo que a gente fez de errado. A gente repara aquele mal, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele dano que a gente causa a alguém. Então, família, esse laboratório de experiências reparadoras. Que a gente possa reparar tudo aquilo que a gente se fez mal a alguém. Na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz do futuro. Por isso que dentro de um lar, às vezes, há tanto conflito, meus irmãos. Conflitos de pai, de filho, de irmãos. Conflitos, problemas de saúde, financeiro. Vários conflitos que alternam os momentos de felicidade para que a gente aprenda a valorizar os momentos bons e para que junto a gente vença todas as dificuldades que lá atrás, muitas vezes, nós criamos. Com cada existência, a gente fica melhor, mais sensível, com os nossos sentimentos mais educados, as famílias tendem a cada vez ter essa sensibilidade no trato. Esse respeito. E principalmente o amor. Porque família é o núcleo central da sociedade moderna, vai nos dizer. É o núcleo central. É ela, do pequeno cosmo. O primeiro pequeno cosmos somos nós mesmos. Nossa transformação. Aí vem a família. A família, ela abre para a sociedade. Pessoas dentro de uma família educada, equilibrada, justa, honesta, vai refletir numa sociedade também, honesta, justa. Então é um núcleo, é a escola, é ali que sai, muitas vezes, o cidadão de bem, ou o cidadão que muitas vezes leva consigo um desequilíbrio, um sentimento, né, mais difícil, a má educação, as más tendências, a má orientação, porque muitas vezes falta no lar. Porque muitas vezes falta num lar equilibrado, um lar amoroso. Porque é importante a gente mostrar amorosidade, a gente falar para os nossos o quanto a gente ama, o quanto cuidar de cada um. Né? A gente foi educado, muitos de nós, os nossos pais principalmente, a não falar, não demonstrar afeto, não demonstrar carinho, porque era a educação da época. Hoje em dia, nós devemos e podemos mostrar e falar do nosso amor, que a gente precisa ouvir. Olha, amo você. Como você é importante. Perdoe se eu, no momento, me equivoquei, porque nós, pais, também temos que ter essa humildade, perceber que eu, muitas vezes, não sei tudo e que eu posso ter me equivocado. E também aprender que o não pode nos dar culpa, porque o não educa. Mas tem que ser um não que explique a ele por que aquele não. Que ele entenda junto comigo que aquele não tem um sentido. Não porque eu não quero, mas um não que aquela situação pode trazer um sofrimento. Então, a família é essa que dá essa estrutura para o ser. É nela que os amores se encontram e reencontram. É nesse ir e vir que a gente vai fortalecendo os nossos laços. É na família que a gente vai encontrar os sentimentos controversos do passado. Por isso a gente vê, poxa, eu não me dou bem com meu irmão. Poxa, minha mãe me odeia. Eu não me dou bem com meu pai. Olha que dificuldade que eu tenho com a minha filha. São os sentimentos controversos que a gente traz lá de trás. Mas é para manter? Não, meus irmãos. Não é para manter. É para reparar, é para educar. É para que a gente entenda por que, mesmo que a gente não tenha a visão do passado espiritual, porque a gente não tem, a gente entender que a gente está aqui com um objetivo só,
de entendimento e de amor. Se a gente deixar que as coisas fiquem desse jeito, a família acaba se esfriando, se afastando, né? Os filhos não têm mais aquele carinho, o contato se acaba, há um distanciamento. Agora, é claro que tem situações muito difíceis, né? São situações extremas, em que espíritos muito comprometidos vêm junto no palco da família. Mas não estamos sozinhos e nós nos comprometemos a estar com esses irmãos. Porque é só através do perdão e do auto-perdão que a gente vai conseguir vencer. Talvez nessa existência, aquele sentimento não seja transformado em amor filial, amor fraternal, amor... Não, mas é o primeiro contato daqueles adversários juntos. Então, quando a gente vê uma situação muito difícil de famílias muito problemáticas, situações que a gente vê na mídia, que nos causam muita dor, né? O filho acabando com a vida do pai, essas situações mais doloridas, que a gente, ao invés de julgar, a gente ore. Porque aqui não estamos para apontar dedo, mas para entender que há uma história por trás de tudo que acontece. Cada um de nós aqui temos um passado. E às vezes esse passado não é tão legal. E às vezes esse passado é tão difícil. Que a gente não consegue transmitir ao outro todo o amor que a gente deveria transmitir. Porque ainda temos rancores, mágoas. A gente não consegue perdoar. É na família que a gente trabalha todas essas dificuldades. Porque aqui no centro, o nosso trabalho, na rua, nós não temos. Na família, não. A gente encontra. Sua origem, a origem da família, deveu-se não só à necessidade de proteção, e como o ser humano precisa de proteção desde o seu pequeno tempo. Porque o cachorrinho e o gatinho, eles se viram. Eles sobrevivem, muitas vezes, sem o cuidado da mãe até um certo momento. O bebê, não. O ser humano precisa de cuidado, de proteção, de orientação, de pegar na mãozinha, de dizer não. Então, a família foi criada para a nossa proteção física e proteção espiritual. Porque o dever da família é orientar e conduzir. O dever da família é mostrar um caminho seguro. É falar, estou aqui apesar de. Você não está sozinha apesar das circunstâncias. Essa é a função. Por isso ela se originou para a proteção. Porque imaginemos se nós nascêssemos e cada um fosse para um canto, sem família, sem vínculo, sozinhos, sem um laço, sem um lugar para voltar, sem aqueles amores que nos acompanham. Vocês se imaginam sem os seus amores? Vocês se imaginam sem os seus, sua netinha, sua filhada e todos aqueles que nos são caros? A gente não se imagina, porque a família é esse momento de proteção, é esse lugar seguro, seguro para os nossos amores. Mesmo aquela família que muitas vezes não se mantém mais juntas por alguma situação, mas os laços que as uniram ainda continuam. O perdão das situações que foram acontecendo no decorrer da nossa vida tem que ser dado. Foi quando Jesus falava assim, reconcilia-te, reconciliar com todos que estão conosco no nosso caminho. Não deixar para depois. Que quando é o depois? Quando vamos voltar de novo com eles? Quando vamos ter oportunidade? Oportunidade é aqui e é o agora. É proteção também do espírito, de vivenciar suas emoções. Além de proteção, a família nos ensina a viver emoções. Todas as emoções que nós vamos vivenciando estão dentro da família, que vai fazer com que a gente tenha capacidade de ter relacionamento bom com a outra pessoa, ou através dos exemplos dos nossos pais, não sabermos lidar
com certas situações, porque nós vivenciamos um relacionamento traumático, porque nós não aprendemos com os nossos pais a ser carinhosos. Eu tenho um conhecido que ele perdeu o pai desencarnou, ele tinha 2 meses. Foi criado pela avó. E quando ele foi pai, ele queria ser pai, muito. Quando ele foi pai do menino, ele não sabia ser um pai carinhoso, ele não sabia dar carinho. Não sabia dar carinho. Ele adorava o filho, mas ele tinha uma dificuldade de demonstrar o sentimento dele. Aí, a psicóloga, a esposa levou, por conta da ausência da vivência com o pai. De aprender com o pai como dar carinho, como ser pai, como receber carinho como filho. Ele recebeu carinho na vida dele? Recebeu. Mas não experiência com aquele pai, que é o norteador muitas vezes, né? Então você vê como uma situação de uma falta de vivência com os nossos pais, com aquele grupo, pode causar em nós essas dificuldades. Dificuldade de relacionamento entre homem e mulher por conta da vivência da família. Dificuldade de expor os nossos sentimentos. Por quê? Porque nossa família é uma família que bloqueia e a gente acaba também aprendendo com isso. Chorar? Não. Porque chorar não pode mostrar fraqueza, não pode mostrar. Porque às vezes a família é uma família que vai tolhindo. Mas nós temos que demonstrar os nossos sentimentos. Porque na demonstração dos nossos sentimentos que a gente acaba resolvendo situações que a gente está empurrando para baixo do tapete. E não pode ser. Se a gente não resolve uma situação, ela cresce de uma tal maneira que depois a gente não consegue dar conta. Isso dentro do lar, tá, gente? Naquele momento da gente chamar para conversar, de olhar nos olhos, de falar, ó, eu errei. Mas a gente tem um orgulho muito grande, né? Porque a gente não cede. Nem estava em casa, nem vi isso, fui eu. Como todos nós somos responsáveis para aquilo certo. É na família que se experimenta todo tipo de amor. Todo tipo de amor a gente vai vivenciar, experimentar. E por isso, muitas vezes, a falta desse componente nos faz ser, muitas vezes, adultos com dificuldades. Maternal, o amor filial, o amor paternal, o amor fraternal. Todos esses amores nós vamos viver dentro de uma família. E aprender que cada um deles tem uma importância muito grande na nossa caminhada. Que se assemelham na incondicionalidade e no desejo de senti-los. Esse incondicional não é passar a mão pelos equívocos. É estar presente quando os equívocos acontecerem e a gente for auxiliar. É estar presente e demonstrar que eles não estão sozinhos nos erros, nas escolhas equivocadas que todos têm direito. Os nossos filhos têm direito de se equivocar. Eles estão aprendendo. Agora nós temos a responsabilidade de estar ali, mostrando, auxiliando, dizendo não quando necessário, mas sendo aquele porto seguro que eles têm um lugar para voltar. A nossa família tem que ser um porto seguro em que todos nós queiramos voltar. E a gente fala assim, ai, que saudade da minha família, eu vou estar com eles, mesmo a gente tendo casado, a gente tendo os nossos, porque família, né, na amplitude da família, somos todos aqueles que estão juntos. O que é família? Grupos de pessoas unidas por laços afetivos, por laços consanguíneos também, mas pelos laços afetivos. É esse laço que vai nos manter, que tem que nos manter. É nela que encontramos antigos afetos, mas também o desafeto. O que é um desafeto? É um amor que se magoou, é um afeto que foi sacrificado. É uma amizade que a gente, às vezes, acaba com ela. É uma mágoa que a gente causa no coração de um amigo, ou de um familiar, ou de alguém que conviveu com a gente no passado. E eles voltam. Porque nós falamos assim para eles, vem, vamos voltar. Vamos voltar porque a gente vai ter que se acertar. Porque não há nada que fique para trás. Nada pode ficar para trás. Quando o espírito já numa condição olha para trás e vê que tem lá uma coisinha assim,
para ser resolvida, ele resolve para continuar a sua caminhada. Então, os desafetos, a gente tem que transformar em afeto. E isso, às vezes, é muito doloroso para nós e muito difícil para eles. Aí eles renascem nos nossos lares, aqueles filhos, às vezes, problemáticos, aqueles irmãos que meu maior amigo é mais irmão do que aquele irmão que a gente tem tanta dificuldade. Mas que está ali, dividindo a casa, dividindo as dificuldades, dividindo os amores. São esses desafetos que voltam. E são esses que nós temos que dedicar o maior tempo possível. Mas isso depende de mim, de nós, não dele. E aí, muitas vezes, fluidicamente, é tão difícil que a gente não consegue. Eu não consigo chegar. Eu não consigo chegar até fulano. Eu até tento, mas quando eu tento falar, me dá um mal-estar. Mas a gente já sabe disso. Já sabe. Então, se nós já sabemos disso, quanto espíritas que somos, nós temos que fazer o esforço de vencer essa situação. Para que um dia, essas energias, esses fluidos, essa sensação termine. Porque o amor, ele prevalece. Porque faz parte de uma lei de amor. Faz parte dessa lei que todos nós estamos imersos nela. E aí, com esse desafeto, nós elaboramos oportunidade de realizações. Se nós elaboramos com ele, nós não podemos deixar ele à margem. Se nós nos comprometemos, e nós nos comprometemos com a nossa família, vocês podem ter certeza disso. Todos nós nos somos comprometidos com eles, eles conosco. Nós não podemos deixar, abandonar, desistir. Porque, com certeza, a nossa consciência vai falar assim, você fez o possível? Você pegou ele pela mão quando ele fraquejou? Você deu oportunidade a ele? Ou você apenas disse, não, para mim não dá? Que às vezes para a gente não dá. Às vezes, a situação é mais pesada. E aí é o momento do afastamento. Mas esse afastamento não tem que ser seguido de ódio, de mágoa, mas de uma pausa. Porque talvez a situação fique pior se a gente não ter uma relação mais estreita. Mas desistir de um recomeço a gente não pode. A gente tem que voltar e tentar se reconciliar. Né? Fazer com que as mágoas se dissolvam. Porque a pior situação é a gente levar mágoa. Porque essa mágoa, essa dor, essa angústia, só vai nos afastando cada vez mais. É nela que retornam os antigos. Não. Nem sempre os papéis são os mesmos. Nem sempre nós nascemos no mesmo papel. Porque a gente precisa de aprender. Um dia eu sou mãe, um dia eu sou filha. Um dia você é pai e outro dia você vem como neto. Os papéis mudam, porque a experiência e a necessidade muda. Para que a gente valorize o papel do pai, papel da mãe, para que a gente aprenda na pele. Que muitas vezes a gente foi, minha mãe fez tudo errado, meu pai fez tudo errado. Ou não valorizamos, não fomos gratos. E aí a gente precisa voltar para aprender. Ou a gente fez algo trouxe muito sofrimento para aqueles genitores, e aí a gente vem numa outra posição. Os papéis se invertem, não como um castigo, mas os papéis se invertem como aprendizado. Tudo em a natureza, tudo na lei de Deus, são aprendizados. Não existe castigo nem punição. Existe educação. Existe o trabalho do aprimoramento espiritual, que às vezes tem que vir através da dor, porque o amor não foi suficiente para isso. E aí a gente vem, às vezes, numa situação, né, de dor. Independente disso, o amor permanece unindo os que se reaproximam para a nova
convivência. Independente de tudo isso, o amor reaproxima a gente. Quando a gente vem. E quando a gente vem como um bebê, e quando a gente vem como mãe, e os 9 meses que a gente gera, aquele ser que muitas vezes no passado foi alguém que me trouxe sofrimento, nessa gestação o amor começa a trabalhar os 9 meses, a se preparar para receber aquele bebê, a trabalhar o amor maternal. Às vezes a pessoa ela não se sente mãe, por conta até mesmo da presença daquele espírito que em outra vida trouxe sofrimento para ela. Mas é através da maternidade, da paternidade, que esses sentimentos estão sendo trabalhados. E aí, quando o neném nasce, por mais difícil que seja, o amor começa a estabelecer. Porque tem como não amar aquela coisinha mais linda. A gente sabe que tem mães que passam por depressões seríssimas, muitas vezes influenciada por essa energia do passado, mas que com ajuda, com atenção, com cuidado, ela vai conseguir passar por isso. Outras não conseguem. Outras mães não conseguem. Quando a gente ficar sabendo sobre isso, sobre uma mãe que desistiu, que a gente ore, ao invés de julgar. Né? Que a gente ore ao invés de julgar. Pessoas que se reúnem pela afinidade e sintonia em torno de objetivos superiores formam as famílias espirituais, cujos laços não se desfazem com a morte. E aí, os nossos queridos partem. Voltam para o Padre espiritual. Acabou os laços? Acabou os amores? Eles estão lá, ó, torcendo, orando. Se eles tiverem condições, eles estão lá. Porque os laços espirituais de amor não se rompem. O amor não tem fim. O amor é uma nota que se toca o tempo todo. Então, meus irmãos, aqueles nossos amigos, aqueles nossos amores, aquela nossa família, estão lá, torcendo por nós, para que a gente dê certo. Para que a família que a gente criou também dê certo. E a gente consiga passar, vencer. Porque é uma missão, a família é uma grande missão. Missão para todos que estão naquele grupo ali. Então, os amores, a espiritualidade maior, os amigos espirituais estão a torcer por nós. E aí, nós vamos e voltamos em várias vezes. E o espírito, ele se mostra tal como é quando ele está reencarnado na família. O espírito, quando em família, nem sempre consegue mascarar a sua realidade. A vida entre 4 paredes desnuda todos. Ninguém se esconde na convivência com seus pais. É na família que nós mostramos quem nós somos. É na família que realmente nós deixamos perceber se nós somos amorosos, somos educados. Eu lembrei da peça, né? Porque quando eu estava dando a peça, eu lembrei logo dessa parte aí. Na rua a gente é educado, a gente é meigo, a gente é dócil, a gente tem sorriso. Em casa, a gente muitas vezes mal fala, mal sorri. A gente às vezes é cruel, a gente às vezes é frio, distante. Mas na rua, em outros lugares, não. Porque o espírito se mostra como é no meio daqueles afins. Estava vendo uma palestra que disse que na época da pandemia, as famílias tiveram muitas dificuldades de relacionamento. Por quê? Porque antes da pandemia as pessoas saíam, voltavam, uns chegavam tarde, uns chegavam cedo, então cada um não ficava o tempo todo junto. Então, beleza. Quando chegou a pandemia, que tiveram que conviver o tempo todo, almoçar, dormir, acordar, né? Aí houve os conflitos. A falta de a convivência forçada, a você entender a dificuldade do outro, os vícios do outro, a forma de ser do outro. Então aí começou
a ter esses conflitos. Algumas famílias entraram no diálogo, conseguiram resolver. Outras tiveram muita dificuldade. Por quê? Porque a gente se mostra como ainda mais numa pandemia que a gente estava ilhado dentro de uma casa. Então, nesse momento, ele fala que foi muito bom também para muita família, porque começou a conversar as suas relações, a falar sobre as suas ausências, sobre as suas dores, sobre a sua solidão, a se defrontar mesmo, né? A tirar debaixo do tapete tudo aquilo que já vinha sendo acumulado, porque acumular dificuldade não é legal. A gente tem que conversar com os nossos jovens, porque eles têm capacidade de ouvir e de formular conversa. Por que a gente não conversa? Por que a gente acha, não, chega, não quero mais falar não. É isso e isso. Não, vamos ouvir, vamos conversar, para que a gente entenda o que passa na mente deles. E para que eles entendam também o que passa na nossa e as nossas dificuldades, porque pai e mãe têm dificuldades também. Se nós, a todo momento, queremos ser super-heróis, sem sofrimento, sem dificuldade, a gente não vai ser real, ser sincero com eles. Nós temos que mostrar nossas fragilidades, as nossas carências. É assim que uma família vai se estruturando e um vai ajudando o outro. Nem sempre, ele vai falar que conviver é um aprendizado que temos de iniciar em favor de nós mesmos. Essa convivência diária, de se conversar, de se falar, de olhar o outro nas suas dificuldades, nas suas diferenças e aceitar sem querer impor o que eu quero, é que faz com que a gente aprenda e que isso reverta em favor da família de nós mesmos. Nem sempre renascemos e permanecemos com os pais biológicos que nos colocaram no corpo físico. Nem sempre. Às vezes, eles nos deram corpo físico e nos deram para adoção. Outras vezes nos deram corpo físico e desencarnaram outras pessoas que cuidaram. Porque estava programado que fosse assim. Né? Nem sempre. Mas mesmo não convivendo e nem conhecendo, nós temos que ser gratos. É um dever que a gente tem que ter com esses que nos deram a oportunidade de vida. Porque se não fosse eles, não estaríamos aqui. E o que aconteceu lá atrás para que eles não levassem a cabo a criação de nós mesmos, nós não pudéssemos ter a convivência com eles, nós não sabemos, mas com certeza tem um motivo, e um motivo justo, porque Deus é justo. A vida nos situa onde necessitamos aprender. A família, os pais que temos, são aqueles que merecemos e aos quais devemos para sempre o amor que nos recebemos. Os pais, sejam eles aqueles pais difíceis que não souberam dar para nós o que a gente esperava de amor, de carinho, ou aqueles que em algum momento nos deixaram de mão. Isso não importa. A gente tem que honrar, a gente tem que ser grato. Porque a gente não sabe a história desses espíritos. Talvez eles tenham dado as únicas coisas que eles puderam dar. Talvez eles tenham nos propiciado o único bem que eles poderiam ter nos dado. Então nós estamos na família que merecemos. Uma família que às vezes nos cria, uma família que às vezes nos acolhe, mas que não são nossos pais. Mas é família. E nós a gente precisou passar por tudo isso, estar em outro lugar para aprender. Então, muitas vezes, essa ausência desses pais biológicos, a gente fica julgando e a gente não sabe o que se passou. Quando recebemos como os nossos filhos, que não geramos, assumimos o papel de colaboradores de Deus em sua obra, amando pelo princípio do amor. Os filhos adotados, as famílias que adotam, meu Deus, muitos irmãos, famílias de irmãos, casais que adotam vários irmãos e falam assim: encontrei minha família. Ou uma pessoa vai no abrigo, no orfanato e encontrei meu filho.
são reencontros de alma, que precisou dar essa volta, esse percurso para chegar até você, porque foi um aprendizado tanto teu quanto deles. E olha, esse o papel da família. Esse é o papel do reencontro. Há vários tipos de família. No estudo passado, nossa irmã mostrou vários tipos de formação familiar. E se é legalizada para o homem essas formações familiares, para o homem com suas leis, as leis ainda tão imperfeitas, imagina para Deus, que vê além das aparências, que vê além, né, daquela organização. Ele vê espíritos que se reencontram para amar. Isso é o verbo positivo, amar, cuidar. Não importa se é um casal, se é um homoafetivo, não importa se é uma mãe solteira, não importa se é só o pai, não importa. O importante é o amor que vai unir aquelas criaturas. É o propósito de tornar seres de bem. É o propósito de tornar pessoas valiosas, valorosas. Esse é o propósito. Estamos aqui para isso. Preconceito, julgamento, já não cabe em nossos corações, ou não deveria caber. Necessitamos, para a melhor convivência social, construir uma sociedade em que, nas famílias, vigorem os princípios do amor, da paz e da harmonia entre os seus membros, para que isso vá para fora dos nossos lares. Nasça no nosso lar e vá para fora. A cada um é reservada uma parte das ações que viabilizarão aquela meta. Cada um do grupo familiar tem uma parte para que aquilo seja feito, conquistado. Não é um membro da família responsável, não. Todos são responsáveis. Todos têm comprometimento. Sintamos em cada pessoa com que nos relacionamos um irmão, um membro da família de Deus. Somos todos filhos do mesmo Pai, independentemente de quaisquer características biológicas. Somos filhos, somos irmãos. Sou tua irmã, sou tua irmã, somos irmãos fraternos. Mas a família que a gente constitui, esse instituto familiar, é que a gente tem maior responsabilidade. O Cristo nos deu o exemplo de família quando nos convidou a entendê-la como universal, cujos membros são aqueles que fazem a vontade de Deus. Essa é a família. Todos somos famílias universais quando fazemos a vontade de Deus. E aí a gente pode refletir. Eu estou fazendo a vontade de Deus dentro da minha família? E para terminar, só um trechinho lá de Joana de Anjos, do Espírito Joana de Anjos, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia. É graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, porque o egoísmo cede lugar ao altruísmo e o entendimento de respeito como de confiança alicerça mais os sentimentos que se harmonizam, produzindo bem-estar em quem doa, tanto quanto em quem recebe. Somente o amor permite que se vejam as pessoas como são, sem máscara, sem julgamento. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou que é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos, com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho, de entendimento. Que a gente possa curar nossas famílias todos os dias, quando a gente curar os nossos corações, quando a gente ir ao encontro dos corações daqueles que são tão caros para nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a nossa irmã pelas palavras e agora vamos elevar nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade amiga que nos envolve neste momento, para que possamos sentir todo o carinho, todo o amor que precisamos nesse momento, para que possamos sentir as forças para continuar na nossa caminhada com fé, que possamos mentalizar as pessoas que amamos, para que elas sintam todo esse amor que sentimos por elas, e que não apenas só possamos mentalizar, mas sim praticar em nossas casas, com nossos familiares, tudo aquilo que escutamos hoje à noite.
que Deus, nosso Pai maior, possa estar presente em nossas ações, possa nos envolver e que possamos ter uma boa noite e uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos pela presença, que vocês possam, ter uma boa noite, um ótimo final de noite e até semana que vem.